semana passada estava conversando com uma pessoa no trabalho, né? Uma pessoa que não é muito, que não gosta muito desses assuntos. Ela falou: Virgílio, Jesus está voltando? Você que é pastor, diz para mim aí. Eu falei: sim, Jesus está voltando desde o dia que ascendeu aos céus, né? Ele disse que ele voltaria. A Bíblia também fala que existiriam alguns sinais quando chegassem perto da sua volta. Eu não tenho a certeza se vai ser na minha geração que eu verei isso. Não sei se vai ser na geração do Miguel ou do próximo. Mas a questão é que, se está próximo, sim. É só você ver os sinais, né? E tem vários sinais. Poderia listar para vocês muito deles, do qual a própria palavra fala. Mas a questão da volta de Cristo ou não, ela está muito relacionada ao meu e ao seu coração, enquanto o mundo está caminhando para aquilo que profeticamente já está descrito para ele. A questão é como você está em relação a esse tempo. Você está preparado? Seu coração está preparado? Né? Se hoje Jesus chamar o teu nome, como é que está o teu coração em relação a Deus? Essa é a grande questão. É de estar preparado para quando esse dia chegar. E se há sinais, como nos dias de Noé, o que nós temos que fazer? Construir a arca. O que é construir a arca? É preparar o nosso coração, né? Para quando acontecer, né? O povo ele estava em muita iniquidade naquela época. De repente, né, por anos foi pregado arrependimento, ninguém queria nada, de repente aquela porta da arca se fecha. Vai haver um momento que a porta da arca vai se fechar. Mas eu garanto, eu e você estaremos nela, né, quando isso acontecer. E temos que também ter como alvo trazer o máximo de pessoas que conhecemos, as que amamos, as que temos dificuldade em amar, aos nossos inimigos, né, aqueles que também Deus o ama. Olhando esse conflito, por exemplo, de Israel, né, quem está certo? Né? Quem está certo numa guerra, meu irmão? Basicamente, numa guerra ninguém está certo, mas é claro que a gente tem um lado pelo qual nós temos um pouco mais de misericórdia, mas Deus ama os dois lados. Deus quer salvar ambos os lados. O lado mais ruim ou o lado menos ruim, seja lá o que for, né, embora a gente saiba que Deus escolhe, né, o povo hebreu ali através de Abraão. Há aquela briga. Eu não queria abrir esse tema agora, mas o que eu quero que você saiba é que Jesus, né, ele não disputa a terra. Né? Em João capítulo 4 ele fala: onde nós vamos adorar a Deus? No Monte Gerizim, no Monte Ebal, aquela coisa toda. Não, Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a terra que tem que ser disputada, e que é a de verdade disputada espiritualmente, é o meu e o seu coração. É esse onde trava a maior guerra todos os dias da minha e da sua vida. Então devemos estar preparados. Preparar a nossa arca. O que é preparar a nossa arca? Preparar a nossa família, aquelas pessoas que estão do nosso lado, para quando a porta fechar, o maior número de pessoas possível estejam conosco. Amém? Estejam com o Senhor Jesus. Queria até mais falar sobre isso, mas como eu falei hoje, né, eu quero falar um pouco mais nos próximos domingos a respeito disso, para que você tenha a clareza, né, essa questão de Israel, um pouquinho sobre essa questão escatológica, que é do fim dos tempos, para que você possa ter tranquilidade, né? Os tempos são ruins, meu amado irmão, mas são nessas épocas onde Deus, através do seu povo, manifesta o seu poder no meio do seu povo. Amém? Creia nisso. Eu convidei aqui o pastor Cristiano. Por favor, pastor Cristiano, vem aqui neste lugar. Quero que vocês recebam com uma salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida dele. Pastor Cristiano, né? Nossa, pastor Cristiano veio todo, né? Ele veio todo na estirpe aqui. O homem veio daquele jeito, né? Preparado, isso aí. E o que eu queria dizer para vocês, irmãos, pastor Cristiano é um amigo que eu tenho feito nos últimos tempos. Ele é da Igreja Batista em Vilhória, onde eu fiquei até os 18 anos da minha vida. Quando eu já tinha saído, quando eu estava indo para o mundão afora, né, pastor Cristiano, ele ficou lá. E ele foi o filho da casa ali, né, que foi criado no Evangelho, continuou no Evangelho, estudou, e hoje é pastor lá da Igreja Batista em Vilhória. Ele é um bom amigo, um homem de Deus, né, tenho certeza que Deus tem uma palavra de Deus para nós nessa manhã. Esteja atento, né, e que Deus te abençoe, Deus te use. Tá bom? Deus abençoe. Eu brinco que eu nasci no tempo errado, né, e a expressão de tempo errado é porque eu, na verdade, assim, quando criança,
eu sempre detestei coisas que me apertavam e não sei o quê. Mas depois assim que eu fui a Cristo, o meu desejo era de me vestir assim. Então, às vezes, o pessoal até brinca lá na igreja e fala assim, nossa, pastor Cristiano, você é o único pastor que é novo, mas é velho, né? Aí eu falo assim, meus irmãos, cada um com o seu costume, né? Mas é igual eu brinco assim que não sei, eu gosto, irmãos. Eu acho, é igual eu falo assim, eu sempre achei bonito, né? Então, não que eu não coloque uma camiseta e assim por diante. Sim, tem muitos momentos que lá na igreja, até a Mônica, minha esposa, ela mesma fala assim, nossa, hoje você está largado, hein? O que aconteceu, né? Eu falo, faz parte, né? Mas eu vos trago um abraço também ali da Igreja Batista em Vila Iório, né? Uma alegria estar aqui com os irmãos, né? Recebendo o convite do pastor Virgílio, né? Igual ele falou, né? Temos nos aproximado aí com a associação, a Banoc, e tem sido uma alegria, né? E assim como temos muito compartilhado, precisamos estar juntos, né? Não podemos andar sozinhos, né? Mesmo em especial os pastores, né? Nós vemos muitas questões que às vezes acontecem no meio dos pastores, assim como dizem, olha, pastor é alguém solitário, alguém que está sozinho, né? Então, como é bom, né, quando começamos a estar juntos, né, e dividir, ver, às vezes, a realidade do amigo e poder compartilhar e saber, olha, estou orando, né? E assim como tem sido em nossas reuniões, toda a última terça-feira do mês, né, tem sido uma alegria, né, ter um jantar e ter ali também um momento de oração, de estar junto e de compartilhar, né? Mas mais uma vez trago um abraço também lá da igreja, né, a todos os irmãos. Quem sabe um dia possamos fazer aí um intercâmbio, né? Já trago aqui até um desafio, pastor Virgílio, quem sabe, lá na Vila Iório, a gente, a cada 3, 4 meses, a gente faz um desafio bíblico entre as classes, né? E para o ano que vem vai ser Apocalipse, né? Então, como o pastor Virgílio já vai treinar aí com vocês escatologia, né? E o pessoal lá tem gostado, irmãos, tem sido um tempo e muito boa esta canção que cantamos, né? Quero viver algo novo. Temos vivido algumas coisas novas lá na Vila Iório, né? Deus tem nos abençoado, né? Então poder estarmos juntos, né? Não existe nada melhor. Mas eu gostaria de orar com você, amém? Senhor, nós agradecemos, ó Pai, por esta manhã, agradecemos por estar aqui, ó Pai, agradeço, ó Pai, por conhecer mais um pouco do Teu povo, ó Pai, mais uma parcela, ó Pai, do rebanho pelo qual o Senhor enviou Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, ó Pai, que o Senhor use a minha vida, ó Pai, nas minhas imperfeições, ó Pai, que o Espírito Santo possa, ó Pai, Ele que convence, Ele que instrui, Ele que ensina, poder falar aos nossos corações, ó Pai. E assim como cantamos esta manhã acerca do Espírito Santo, sim, ó Pai, que Ele possa nos encher, ó Pai, que possamos ser cheios dEle e que possamos a cada dia, ó Deus, viver mais para o Senhor, ó Pai. Conduz as nossas vidas para o louvor da Tua glória, ó Deus. E mais uma vez, ó Pai, usa a minha vida para o louvor da Tua glória, ó Deus. É no nome de Cristo Jesus que eu oro agradecido. Amém. Amém? Aí um ponto também, né, igual o Virgílio falou, né, quando ele estava chegando, ou melhor, quando ele estava saindo, estava aí na Vila Iório também, e poder chegar aqui e rever, né, rostos conhecidos, né? A Anaílde mesmo está lá dando aula para as crianças, né, foi minha professora, né? Igual eu falei, eu também me lembro, me perdoe, mas ela fazia parte do louvor, você cantava, não cantava, né? Então eu lembro das fisionomias, né? E aquela jovem ali, Jaqueline, estudamos no Silvado, né? Tempo de escola, estávamos juntos. Mas como é bom, irmãos, a gente saber, e em especial, saber que, olha, por onde andamos, vamos sempre encontrar um servo de Deus e, mesmo podendo pensar na nossa história, às vezes nós fizemos coisas que às vezes a gente fala assim, olha, eu não queria voltar àquele tempo, mas alguns tempos proporcionam a nós amizades, pessoas que a gente sabe que, olha, eu conheço aquela pessoa ali, agora é um servo de Deus, olha, que bom que Deus, né, transformou, assim como Deus transformou a minha vida e transformou a sua. Amém? Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 19. Não sei se você irá acessar, se você irá
folhear algumas páginas, assentados como estamos, né, mas reverentes à palavra do Senhor. Então, Efésios capítulo 3, do versículo 13 ao 19, né, o texto diz assim: Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Meus irmãos, como eu gosto muito das cartas de Paulo, e eu gosto muito quando Paulo ele aponta para nós a questão da identidade do cristão, a vida do cristão, e nós sabemos que nas cartas de Paulo, muitas das vezes Paulo está tratando um problema, ou Paulo ele está fortalecendo os irmãos diante das lutas, das tribulações, das situações que eles estão vivendo. Mas também em algumas das cartas de Paulo, em especial quando a gente pega as cartas da prisão, são as cartas que mais me impressionam com a vida de Paulo, porque são cartas que, olha, eu estou preso, mas eu estou fortalecendo vocês. Olha, eu estou preso, mas olha, continuem firmes na fé, olha, não desfaleçam, olha, eu estou enviando, né, as informações. Eu vou enviar determinado irmão, determinado presbítero, determinado líder para estar aí com vocês, né, cuidando, abençoando, assim em especial quando a gente vê Tito ali, profeta, né, que vai para poder colocar a casa em ordem, ou poder conduzir aqueles irmãos a este fortalecimento, né, a esta vida. E hoje, irmãos, aqui pela manhã, como foi bonito, né, já ter ouvido acerca de que, olha, Jesus está à porta. E a grande questão é como que nós estamos, e de fato. Eu me lembro que certa vez, né, e assim como o pastor Vigílio, às vezes as pessoas vêm nos questionar acerca de, olha, Jesus está voltando, vai ser assim, vai ser como? E uma das coisas que eu tenho falado é, olha, você tem que se preocupar sim se vai ter tribulação, essas coisas, mas é como que você está, né? É como que está a sua vida, né? E nesse trecho que lemos, eu gostaria de enfatizar acerca do que Cristo faz por nós, mas uma vida de oração e uma vida de busca ao ponto de desejarmos saber o que Deus tem para as nossas vidas. Assim como vocês aqui esta manhã, né, e do tempo que vocês estão juntos. O que o Senhor quer fazer na vida de cada um, aqui nesta igreja, aqui neste bairro, com as nossas famílias, com as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes Deus nos manda pessoas, né? E o pastor Vigílio falou aqui, olha, de trazermos o maior número de pessoas. Irmãos, quantas pessoas às vezes não são uma pedra ali no nosso sapato? Quantas pessoas às vezes a gente às vezes até fala assim, olha, Senhor, como que essa pessoa consegue ser tão chata? Né? Como que essa pessoa consegue atrapalhar tanto? E pode ser que seja um familiar, pode ser que seja alguém que esteja no seu serviço, mas esta pessoa carece da graça de Deus. Uma das coisas que eu tenho falado muito lá na Vilhor, meus irmãos, eu não sei se você já parou para pensar nisso, é que quando Jesus buscar a sua igreja, e quando você olha ali aquele episódio em Mateus, que ele diz, pessoas virão e falarão assim, olha, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, olha, eu não te conheço, né? Aparta de mim, né? Você vai ser destruído. Ou poder saber que, olha, as pessoas que estão às vezes próximas de nós, naquele dia, não entrarão no reino dos céus. E a gente diz, realmente, o que eu estou fazendo por estas pessoas? Se o Espírito Santo habita em mim, se ele trabalha em minha vida, eu tenho que ter compaixão daquele que está no mundo. Por que eu digo isso, irmãos? Vamos voltar e pegar agora o verso 13. Paulo ele diz assim, portanto, peço-lhes que não
se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Ele está passando por lutas, ele está passando por dificuldades, mas ele diz para aqueles irmãos: não desanimem. Não desanimem. Quantas das vezes pode ser que eu e você não venhamos a estar em uma condição desta? E vamos lembrar, irmãos, da vida de Paulo. Quem era Paulo no início? E sabemos que lá no início do livro de Atos, ele que em um primeiro momento Saulo, ele que perseguidor, ele que era aquele que levava os cristãos à morte, ele que levava para as prisões, mas ele tem um encontro com este Jesus, ele que escuta ali: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele diz: mas quem é você, Senhor? Eu sou Jesus. Lembramos ali do episódio, onde as escamas caem dos seus olhos, e ele tem a oportunidade de agora ver, e agora, olha, eu vou anunciar este Cristo, e eu que antes tinha uma vida boa, eu antes, outrora, eu que perseguia, eu que era uma autoridade, afinal de contas, fui ensinado aos pés de Gamaliel, agora estou aqui, nesta condição, sendo perseguido, sofrendo naufrágios. Mas a vida de Paulo, o antes e o depois, a gente consegue ver claramente, o quanto Cristo mudou a sua vida, ao ponto dele poder dizer, e vou ler mais uma vez: portanto, peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. E aí veja o verso 14, muito pequenininho: por esta razão ajoelho-me diante do Pai. Para muitos, o se ajoelhar, ou se prostrar diante de Deus, e quando a gente olha, claro que para a questão do mundo, seria uma humilhação, seria estar subordinado ali a alguém. Mas esta é a condição que Paulo ele passa para aqueles irmãos, em especial de que, olha, eu estou orando por suas vidas, eu me coloco de joelho nesta condição, diante de quê? Diante de Deus. Ele sabe a grandeza deste Senhor, e a pergunta que fica é, assim como toda terça-feira que tem reunião de oração, live de oração, olha, é o quanto eu tenho sim um período de oração. É o quanto de fato eu estou orando. Não apenas, irmãos, e como que é bonito, é claro, olha, eu oro no início da manhã, eu oro quando eu vou fazer minhas refeições, mas é só nestes momentos. O quanto é importante, irmãos, podermos orar pelo próximo. E, em especial, estarmos preparados. Esta semana, lá na Vilhório, fomos pegos de surpresa também. Temos um irmão muito carismático que chegou em nossa igreja, coisa de 2 anos, o irmão Jacinto. Um senhor muito forte, 75 anos, já tinha passado por algumas igrejas, dessas igrejas que ele passou, em muitas ocasiões, que estava sem pastor, ele estava à frente. Mas uma coisa ele estava falando isso, e compartilhando com a sua esposa, ele veio a falecer na terça-feira. A esposa dele falou que nesses últimos dias, uma coisa ele falava para ela: mulher, eu estou preparado. Se Deus já estava falando alguma coisa com ele ou não, não sabemos, mas ele dizia à sua esposa: mulher, eu estou preparado. Há 3 semanas atrás, uma dor no peito, fez exames, tudo bem. Na semana seguinte, o seu intestino travou. Na outra semana, ele foi ao hospital, teve 2 paradas e Deus aprove levá-lo. Diante de uma vida de estarmos em paz com Deus. Sabemos que Paulo, uma das frases que muitas vezes usam, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A vida que estamos combatendo, aquilo que estamos fazendo. Paulo, ele nos mostra nesse texto que, olha, eu peço que vocês não desanimem.
E o pastor Vigílio, né, por estar à frente, né, da igreja, em muitos momentos pode ser que vocês vejam ele passando por tribulações, dificuldades, pode ser que até ele nem venha a falar aos irmãos, mas uma coisa vai ser certa, ele sempre vai dizer, olha, não desanimem, estejam firmes. Assim como ele pôde dizer agora, ó, a tribulação ou os finais dos tempos, né, a vinda de Cristo está aí, mas olha, não precisa se apavorar. E não precisa se apavorar, verdadeiramente está com o Senhor, de fato, porque Ele sabe para aonde vai. E se você não sabe para onde vai, aí sim, você vai ficar preocupado. Esses dias lá na Escola Bíblica Dominical, estávamos debatendo até sobre este assunto, não era o tema da revista, mas entrou neste ponto, onde quantas pessoas, igual este rapaz que foi perguntar para o pastor Vigílio, é verdade que Jesus vai voltar? Quantas pessoas, irmãos, não têm certeza de quando fechar os olhos, que seja a questão de, vou ficar vagando, sei lá, vou ficar em algum lugar esperando, mas olha, o que acontece depois? Aquele que está em Cristo, ele sabe, olha, o meu Jesus foi me preparar um lugar. Então, olha, não desanimem, né? Não liguem para as tribulações em meu favor, porque, olha, isso tem sido uma glória para vocês. Eu não sei quantos aqui já estudaram as cartas de Paulo, irmãos, mas o que Paulo ele faz na prisão, você fala assim, olha, nem nós, às vezes, tendo a oportunidade de evangelizar, de falar, de cuidar, conseguiríamos, às vezes, fazer tanta coisa que Paulo fez, até mesmo de trás das grades. Ele que, quando estava no palácio, as pessoas começam a ouvir sobre Cristo e começam a entender, peraí, mas por que este homem está preso? É por causa de Cristo. Ele não é um assassino, ele não é um ladrão. Não, ele simplesmente está falando do amor de Cristo. E por isso ele foi preso. E você e eu? Qual tem sido esta dedicação? E o quanto nos colocamos de joelho diante de Deus, para que sim, o nome dele seja conhecido. E em especial, irmãos, pessoas possam saber, olha, tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim. Quantas pessoas sabem que a Igreja Batista Morada tem uma live de oração? E que está orando por aquele que está enfermo, está orando pelo crescimento da igreja, está orando pela vida dos irmãos, pelas famílias. Mas aquele que... O quanto ele chega para você e diz assim, Jaqueline, ore por mim. O meu casamento está acabando. Quantas pessoas chegam ao ponto, quem sabe, às vezes, de se aconselhar e olha e diz, olha, ali tem um servo de Deus. Ali tem alguém, sim, que se põe de joelhos. E é claro, irmãos, não vamos se deter apenas aquela questão de, olha, a oração que tem poder é a que, quando você está de joelhos, não. Mas é o quanto você ora e o quanto Deus tem respondido às suas orações. É o quanto você, de fato, olha, a minha vida com Deus, não apenas aquela questão, olha, a oração do pastor Vigílio é que tem poder. Vamos levar lá para o pastor Vigílio, que se ele orar, todo mundo é curado, todo mundo é liberto, todo mundo é transformado. Vamos imaginar, irmãos, domingo que vem, o pastor Vigílio não pôde vir. Qual é o nome do irmão? Josué está aqui pregando, entra uma pessoa na igreja e cai endemoniada. O pastor Vigílio está de viagem. O que os irmãos vão fazer? Vamos fazer uma ligação de vídeo e falar, pastor Vigílio, expulsa aí agora, por favor. Nós não conseguimos, né? Não temos capacidade, quem sabe, não temos experiência, né? Quais seriam as nossas condições para com Deus, em uma vida realmente de entrega genuína ali, aonde, olha, aqueles que estão à minha volta podem ver. E assim como para muitos irmãos, Paulo é alguém que salta aos olhos e de fato não tem como. Alguém novamente que era o perseguidor passa a ser perseguido, alguém que tinha muito agora passa a receber ofertas, mas em especial alguém que tinha uma posição elevada, agora está em uma condição para o mundo que não é mais elevada.
né? Uma condição que, olha, eu sou apenas um músico, né? Eu sou apenas, não sei, um professor. Para o reino de Deus, você é alguém grande, em Cristo e por Ele. Mas uma coisa é certa, irmãos, pessoas querem Cristo, como acréscimo às vezes, mas não querem se render e ficar submissos a Ele. A condição de Paulo de se ajoelhar é uma condição de submissão, é uma condição onde, olha, pode ser que Deus não me dê tudo, mas assim como Mateus 6, Ele vai me dar o necessário para que eu avance e que as pessoas possam olhar para mim. Irmãos, eu não sei quantos aqui viveram esta experiência na infância, mas a minha família, assim, para ser sincero, os meus pais são acumuladores, meu pai já partiu, né, mas o meu pai em especial era acumulador, então a nossa casa era um pouquinho bagunçada. Mas as pessoas gostavam de estar lá. Né? Eu não quero pegar apenas eu como exemplo, mas pode ser que você se lembre de algum amigo na infância que você tinha, alguma pessoa que às vezes eles não tinham muitas coisas, uma família que às vezes era a família mais humilde do bairro, e todo mundo gostava de estar naquela casa. E você fala assim, aí você depois começa a parar para pensar, e você fala assim, poxa vida, o que às vezes tinha ali que às vezes agradava tanto? Tinha um menino lá na igreja que era muito engraçado, ele gostava de ir em casa aos sábados, porque quando ele voltava do curso, ele falava que ele gostava, porque a mãe dele não cozinhava muito feijão, ele gostava de comer o feijão que minha mãe cozinhava, estava fresquinho, ovo frito com farinha, porque minha mãe ensinou ele a comer, né, feijão, ovo frito e farinha. E aí você diz, o que há de especial em um ovo frito, né, com farinha e um feijão? Né? Não que ele não tinha condições, não era o cenário, mas ele gostava de ir ali aos sábados, antes das reuniões dos embaixadores do rei, é um grupo que nós temos lá na igreja, para comer isso. E às vezes você diz, poxa vida, olha, mas minha casa é bagunçada, é pequena, né? Somos em 4 irmãos, então em 3 cômodos, as coisas ficam meio apertadinhas, mas tinham pessoas que gostavam de estar ali. Né? E você diz assim, como assim? Né? E poder pensar nesta condição de, eu não quero apenas, às vezes, Cristo como aquele que vai ser o Senhor da minha vida. Às vezes Ele vai ter que me dar muito mais. Mas o que este Senhor, Ele vai fazer com este muito mais em minha vida? A vida e conhecimento de Paulo, irmãos, fez com que ele pudesse cuidar de muitos irmãos, de igrejas, de poder instruir a outros. E isso me salta aos olhos, irmãos, porque pode ser que esta manhã aqui você tenha uma grande capacidade. Você tenha condições de abençoar muito o reino. Irmãos, não vamos pensar apenas na questão financeira, mas novamente, pessoas estão sedentas de Cristo. Sabe por quê? Se continuarmos a ler o verso 15 e o verso 16, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Verso 16, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu poder por meio do seu Espírito. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. A busca constante. Esta manhã vocês cantaram, eu não sei quantos aqui gostam de analisar, igual, me perdoe, eu sou bom de fisionomia, nome não, Silmara, perdão, até o final eu decoro. Silmara, o Jonathan ali, ele já foi lá na igreja, pregou lá, nos abençoou, né, já tem um tempo, pode voltar de novo, hein? Mas, quando estava aqui cantando, e ela falando sobre você falar que Deus é lindo. E aí eu me lembro, irmãos, quando a gente olha ali para Isaías, que ele vê a glória de Deus, ele diz, olha, eu sou um homem de lábios impuros. Os meus olhos estão vendo a glória. Ai de mim, sou pecador, vou ser consumido, fulminado. E a gente poder, irmãos, depois que Cristo foi à cruz, nos dá este livre acesso ao Pai, poder declarar para Ele que Ele é lindo, que Ele é grande, que Ele é bondoso, Ele é justiça. Mas eles são todos esses atributos.
E quantos, irmãos, às vezes não gostariam, né, de poder dizer isso a Deus, de poder engrandecer a Deus. Porque Paulo, neste momento, ele diz: eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Então, esta manhã, com as canções, você pôde aprender sobre a grandeza de Deus, a questão do Espírito Santo. A última canção foi Reina sobre mim. Como que o seu coração cantou a última canção? Reina sobre mim, Senhor. Pode ser que amanhã, segunda-feira, você tenha que tomar uma decisão. Ela será pautada nestas gloriosas riquezas, ela será pautada por um fortalecimento que você tem buscado no Senhor, diante do fortalecimento do seu Espírito em sua vida. E olha, a decisão que eu vou tomar, Senhor, traga paz ao coração, né, que eu possa ser justo. Quantas pessoas, irmãos, no nosso tempo não querem levar vantagem em tudo? Infelizmente. E pode ser que eu e você vamos estar, às vezes, no meio. Não, às vezes, fazendo algo errado. Recentemente, irmãos, compartilhando, né, e eu acho bacana Paulo, quando ele fala, olha, se eu puder compartilhar alguma coisa de bom, né, daquilo que Deus tem feito em minha vida, né, que eu possa repartir, né. E onde eu trabalho, a gente trabalha, a empresa ela trabalha com prefeituras, né. E uma das coisas que eu sempre pedi a Deus foi assim: Senhor, não permita, né, que eu nunca venha me corromper. E eu sempre gostei, irmãos, de viajar, né, mas coisas próximas, aí podendo pensar com relação à empresa, né. O lugar mais longe seria Limeira, né, aqui pertinho. Mas uma coisa que eu sempre pedi para Deus é assim: Senhor, nunca permita que eu venha me corromper. E depois de alguns anos onde eu trabalho, eu assumi um cargo de liderança. E esse cargo, ele pede que as pessoas, ou tem a necessidade que as pessoas possam estar nos clientes também. E só que, quando eu assumi este cargo, uma das coisas que me falaram foi: você não vai viajar, você vai ficar só na empresa. Aí eu falei: mas, poxa vida, reclamavam tanto do outro que não viajava, né, para estar ali com os clientes, por que eu não posso? E acontecia algum problema, eu chegava, né, para o diretor e falava: olha, precisa ir resolver tal situação, não pode ficar tranquilo que o fulano vai resolver. Eu falava assim: o que está acontecendo, né? Por que eu estou em uma condição que eu deveria estar cuidando, mas eu não tenho esta prerrogativa, esta liberdade de ir lá e resolver o problema, eu apenas fico de longe explicando o que tem que ser feito e as pessoas então resolvem. Mas teve um dia que Deus tocou no meu coração: o que você pediu para mim? O que você pediu para mim? E aí eu falei: verdade, Senhor, poxa vida, eu estou, né, reclamando daquilo que o Senhor tem feito e tem abençoado a minha vida. O que você tem orado a Deus? Não apenas a terça-feira. Será que você tem tido um momento de oração, de busca, onde você diz assim: olha, Senhor, lá na igreja tem esta necessidade. Eu estou vendo esta necessidade, Senhor. Olha, o pastor Virgílio já tem sinalizado esta situação, mas, olha, Senhor, eu não. Né? Eu estou muito ocupado, eu tenho muitas coisas para fazer, eu ainda não posso. Será? Paulo, ele orava para que, com as suas gloriosas riquezas, ele fortalecesse aqueles irmãos no íntimo, com o seu poder, por meio do seu Espírito. Você crê que Deus, ele tem todo o poder para te fortalecer, para te dar condições, sim, irmãos, de, olha, não importa, olha, pode ser que no ano que vem, eu não sei se este ano ainda, vocês vão fazer um trabalho evangelístico aqui no bairro, e pode ser que você diga assim: olha, eu não sei falar, mas o quanto você está se preparando, o quanto você está buscando em Cristo, na Escritura, o conhecimento para chegar para alguém e falar acerca do amor de Deus.
Falar acerca do amor de Deus, porque pode ser que pessoas, assim como, né, o pastor Virgílio falou acerca de Israel, cheguem e digam, olha, mas por que Deus permite isso? A gente sabe que questões acerca, e em especial aquele que está no mundo, ele sempre vai questionar isso, né? Por que Deus permite a guerra? Por que Deus permite a fome? Por que Deus permite isso, permite aquilo outro? O que você irá dizer? Qual tem sido a sua intimidade, a sua busca com Deus, diante das riquezas gloriosas que Ele tem para a sua vida, não na sua ótica, porque nós poderíamos dizer, quem esta manhã aqui não gostaria de ter o último carro do ano, uma casa com piscina, quem sabe, um espaço ali de churrasco, de lazer, quem não gostaria de ter um sítio, quem não gostaria de estar em uma condição muito boa, todos nós, irmãos. Mas o que eu irei fazer com tudo isso? Será que, se nós tivéssemos uma condição como essa, após este culto, e vocês que têm o culto pela manhã, olha, irmãos, após todos os cultos pela manhã, a gente vai ter uma social lá na nossa casa, né? Os irmãos vão poder se refrescar na piscina, nós vamos poder jogar um ping-pong, jogar um futebol, comer um churrasco, ou sei lá, um almoço simples, né? Não que churrasco seja um almoço sofisticado, mas olha, vai ser uma coisa simples. Mas o nosso desejo é estar juntos, né? Isto é para abençoar o reino, é para que pessoas possam a cada dia estar mais íntimas, é para que a cada dia a igreja possa ter tudo em comum, assim como em Atos, e poder viver de forma onde, olha, eu sei o que está acontecendo com a vida do meu irmão e, se possível for, eu vou ajudá-lo, eu vou abençoá-lo, porque nós estamos vivendo e caminhando com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, né? Não é apenas eu, mas somos nós. Existe um autor, Paul Washer, que ele diz assim: vivemos uma época em que os crentes estão enfraquecidos espiritualmente e por isso não resistem às tentações. Quais as tentações que têm vindo sobre a sua vida? Mas o quanto, assim como Paulo, você tem orado não apenas por ti, mas pelos irmãos que estão na igreja, para que eles estejam a cada dia se fortalecendo. Uma área, irmãos, não sei quantos aqui já às vezes acompanharam uma situação ou outra mais atacada na igreja, é quando a gente pensa na equipe de louvor. O quanto você ora pelo baixista, pelo que toca violão, pelo que toca bateria, para os irmãos que cantam. E de fato, irmãos, a voz, um instrumento poderoso para falar de Cristo, para anunciar da sua grandeza, para o louvor, mas o quanto se for afetado, né? Lá na nossa igreja nós temos 2 irmãos que estão ficando cegos. E o irmão Ramos, ele diz: eu pude aproveitar muito o tempo que eu pude ver. Agora eu não consigo mais enxergar os irmãos. Mas quando você começa a conversar com o irmão Ramos, aquele homem, ele fala da grandeza de Deus e com um embasamento bíblico fantástico. E ele diz: como eu gostaria, e eu oro a Deus para que a minha visão volte, para que eu tenha mais ainda oportunidade de continuar anunciando a Cristo. Ele que já é um senhor de 70 anos, mas o desejo dele é este, que Deus restitua a sua visão, para que ele possa continuar, assim como ele que teve uma vida de evangelista, continuar falando de Cristo. Mas o que estamos buscando em Deus? A cada dia, a cada instante, Paulo orava desta forma. Mas assim como acerca de, olha, estar enfraquecido, não estar buscando, não estar se rendendo aos pés do Senhor, o quanto a cada dia o nosso desejo crescer espiritualmente em Cristo. Podemos dizer, irmãos, que a tecnologia ela veio para nos ajudar muito, mas o quanto também, em alguns quesitos, atrapalhar. Temos usado com sabedoria ou não? Uma coisa é certa, verso 17, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Jesus, ele faz morada. Ele habita em seu coração.
E assim como lá em Mateus 28, olha, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas será que eu creio que este Deus, este Senhor, Ele está comigo? É interessante, irmão, não sei quantos gostavam, ou às vezes ainda gosta, ou vê desenho animado, mas é interessante quando você vê em alguns desenhos, eu não vou me recordar agora qual aqui, mas você vê aquele personagem, ele iria fazer algo de errado, ou vai fazer algo de errado. Né? Quando ele olha para um lado, ele olha para o outro, né? Será que tem alguém vendo? Então eu posso ir ali fazer algo de errado. Né? Esse estar enfraquecido, será que às vezes em minha vida, em sua, a gente não tem olhado para os lados, visto, olha, será que alguém está olhando? E aí, às vezes a nossa preocupação vai ser as pessoas, aqueles que estão à nossa volta, mas nós nos esquecemos de quem? De Deus. Nós esquecemos do Espírito Santo que habita em nós, e em muitas ocasiões ele vai dizer, não faça. E assim como lá em Tessalonicenses, olha, a gente deseja apagar, a gente não quer mais dele, o para ele, viver mais da sua grandeza. Às vezes, irmãos, às vezes acontecem situações como essa, né, do irmão Jacinto que partiu, eu falo assim, irmãos, eu não sei se vocês são doidos como eu, mas, irmãos, eu faço uma coisa que eu sei que vocês vão dar risada, mas sempre, irmãos, que eu estou em um velório, eu chego perto do caixão e falo, ô Senhor, o Senhor ressuscitou no passado, ressuscita esse abençoado. Não sei se você já fez esta oração, né? Lá em 2010, em janeiro, quando meu pai, Deus aprove a ele recolhê-lo, né? Eu fui um dos que estava no momento da visita e cheguei quando ele tinha falecido e falaram, olha, você pode entrar se você quiser. Eu falei, eu quero entrar. E estava minha mãe, a minha irmã, uma tia minha. Eu imagino que elas não entenderam por que eu queria entrar. Mas eu falei, eu vou entrar lá e vou orar. Né? Que levante. Por que não? Né? Por que não crer e pela fé? Né? Se Lázaro, depois de 3 dias ali, quando Jesus chega, o pessoal diz, olha, agora não tem mais jeito, morreu, acabou. Não, ele veio para mostrar que ele é a ressurreição e a vida. Né? O quanto eu e você temos buscado, irmãos, eu digo isso, né, acerca de chegar do lado de um defunto e falar, Senhor, devolva a vida, né, não por mim mesmo, mas pelo seu poder. Por que não? O quanto eu e você temos orado, irmãos, por aquele que está lá no lamaçal do pecado, às vezes pode ser que seja um ente querido, que não quer mais saber do Senhor, pode ser que esteja ferido por causa de uma situação que viveu em uma igreja, mas o quanto ele precisa de Cristo, ele precisa se render aos pés do Senhor, porque pode ser que a gente venha a se ferir por causa do ser humano, mas não por causa de Deus. E esta busca que precisamos a cada dia, assim como aquela ilustração, né, de uma fogueira e a questão da brasa, quando você tira ela do braseiro, que ela se apaga. É a questão mais simples, irmão, mas não existe ilustração melhor para poder dizer que aquele que não está buscando se encher, buscando ter comunhão, ele vai se enfraquecer. Ao ponto de que pode ser que para ele antes a questão da bebida, das drogas, da prostituição, do roubo, que antes ele dizia, não, olha, Deus não gosta, Deus não aprova. Ele diga, mas olha, mas um pouquinho só, não tem problema. Eu não me recordo o nome do filme, irmãos, depois eu posso passar para o pastor Vigílio. Eu me lembro de um filme que eu assisti muito bacana, que é de cientistas cristãos, só que tem um daqueles cientistas, se você for assistir o filme, o que eu vou contar não vai atrapalhar, tá? Um daqueles cientistas, ele quer trazer a questão da moralidade, que, olha, não vamos falar sobre Deus, vamos dizer simplesmente que não pode. Olha, isso aqui é errado. Não, olha, mas é errado não é porque Deus, a gente vai desagradar a Deus, mas é porque, olha, simplesmente não pode. Quantos, às vezes, lá no mundo, não querem tirar Deus da história?
E esta busca deste Senhor que habita em nossos corações, mediante a fé, deve ser vivida a cada instante. Mas isso deve encher os nossos corações. Assim como a primeira canção, Espírito Santo. O quanto desejamos estar cheio dele. Porque é o que Paulo ora para aqueles irmãos. Nas gloriosas riquezas de Deus, mas o Senhor habitando. Fazer morada, dirigir, conduzir. Será que esse é o nosso desejo? Novamente, irmãos, hoje nós vivemos em uma sociedade onde para o jovem, não, olha, é do meu jeito, é o meu corpo, é a minha vida, eu tomo conta. Em Cristo não, é Ele, é o Senhor. É Ele quem dirige, é Ele quem conduz, é Ele quem direciona. Não é mais o meu gosto, mas é o do Senhor, pois a sua bondade, a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas o quanto eu creio e vivo isso a cada instante. Verso 18, para que possamos juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade disso tudo. Será que sabemos? Será que reconhecemos? Eu não sei quantos vão se lembrar daquele episódio de Eliseu, que ele está ali no vale, e ele está ali com o moço, eu não me recordo agora qual rei, mas um exército está em volta dele ali, naquele vale. O seu moço sai para fora, né, da tenda ali e diz, olha, agora já era, olha aí quanta gente, perdemos. E o que Eliseu faz? Ele ora, Senhor, abra os olhos deste moço. E ele vê que, olha, maior é o que estão conosco dos que os que estão no mundo. Irmãos, eu e você enfrentamos uma grande batalha espiritual todos os dias. São pessoas que querem, às vezes, nos derrubar, seja em questões empresa, às vezes, quem sabe, pessoas invejosas ao nosso redor. Quando pensamos na igreja, quantas pessoas não pode ser que às vezes até torçam. Olha, não, esse pessoal está fazendo barulho, que saia daí logo. Qual a relevância e importância, né, que a Igreja Batista Morada está tendo, freguesia, né? Está tendo aqui no bairro da Freguesia. Qual que é a importância que esses vizinhos dos irmãos aqui estão vendo na igreja? Bem, ou olha, vai fazer falta. Como foi importante a presença deles aqui em nosso meio, né? Quando eu estava em apuros, eu pude pedir oração, socorro, ajuda, e este povo veio, né, me socorrer. Poder saber o comprimento, altura, largura, da grandeza de Deus, irmãos, é constante, é diário. E é uma busca diária e constante que eu e você nós precisamos ter. Porque ele ainda diz no verso 19, caminhando para o final, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que te atraiu no Senhor? O que te atraiu em Cristo? O que te atraiu na Escritura? Se esta manhã você tivesse que falar acerca de um personagem bíblico, acerca de um livro bíblico, qual é o seu livro favorito? Qual que é o seu personagem bíblico favorito? Temos muitos que na história, né, foram homens e mulheres de Deus que tiveram uma grande importância. Mas em 2023, Deus escolheu você para ser esta referência, para ser aquele que vai anunciar das suas verdades, do seu amor e trazer pessoas para perto. Ovelha gera ovelha, né? Crente vai formar outros crentes, não apenas aquela pessoa que vai vir porque, olha, eu estou necessitado, não, mas para servir, para abençoar o reino, né? Para que, quem sabe, irmãos, daqui a um ano, esse espaço seja pequenininho. Não estou falando simplesmente, olha, cresçam, né? Tenham 1000 pessoas, não.
Porque a gente poderia dizer, olha, inchar ou trazer muitas pessoas seria simplesmente fazer eventos. Mas quantas pessoas querem ser cuidadas e amadas? Existem muitas pessoas no mundo que precisam disso. E simplesmente a família do pastor não vai conseguir. Existe um exército aqui esta manhã, mas é o quanto eu e você, conhecendo o amor de Cristo que excede todo conhecimento, sendo cheio desta plenitude, da presença de Deus, Ele que deseja habitar, Ele que deseja fazer morada, Ele que deseja te usar de forma poderosa, mas o quanto você está deixando que isso aconteça. Na vida de Paulo, a gente consegue ver um homem que era muito usado por Deus. Conseguimos ver na vida de Paulo a morada do Espírito Santo, porque o que aquele homem conseguiu impulsionar o Evangelho, o que aquele homem, enquanto do anúncio, o poder que ele falava acerca de Deus, de Jesus, das suas verdades, um fortalecimento em amor, uma compreensão do amor de Cristo. Ele que pôde dizer, olha, eu sei viver em toda e qualquer situação, mas em especial, ele que no final, eu combati o bom combate, acabei a corrida e guardei a fé. Né? O que você tem feito com a sua vida, meu irmão? Né? Tem sido uma vida de oração, de busca, de devoção ao Senhor de fato. E não estou falando, pare de se divertir, né? Pare de estar com a família, não. Há tempo para tudo. Mesmo tempo já tendo o Senhor aí abreviando, né? Porque de fato não aguentaríamos, mas olha, diante de tudo aquilo que Deus ele proporciona para mim e para a sua vida, o quanto a dedicação ao Senhor, uma vida para o Senhor, as pessoas têm visto em nós. Se não tem visto, irmãos, ainda há tempo. Ainda há tempo. Assim como o pastor Virgílio pôde dizer e relembrar acerca da Arca de Noé, ainda há tempo de servir a Deus. Ainda há tempo de, com os dons e talentos que Deus tem te abençoado, você ter esta oportunidade de poder dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida para o teu louvor, usa a minha vida para a tua glória. E assim como no primeiro amor, que você seja aquele cristão, aquele crente em Jesus que incomode o pastor Virgílio, de olha, pastor Virgílio, a gente precisa evangelizar o bairro, pastor Virgílio, a gente precisa fazer trabalho com crianças, pastor Virgílio, a gente precisa começar um trabalho com homens, pastor Virgílio, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, com certeza ele vai falar, calma irmãos, vamos organizando, né? Vamos formar líderes, mas não deixe de incomodar o seu pastor, em especial com projetos, com sonhos. Olha, pastor Virgílio, Deus tem me incomodado com isso, o que o pastor acha? Vamos orar, vamos levar a igreja a orar. Pastor Virgílio, olha, que o bairro da freguesia as pessoas possam dizer, olha, eu preciso ir ali naquela igreja batista morada, porque aquele povo lá tem feito algo diferente, né? Novamente, irmãos, não simplesmente podendo pensar em coisas extraordinárias, não, mas olha, ali existe um povo que ama, que cuida, que acolhe, que abraça, é um povo que está junto. Mas isso nós vamos viver, irmãos, quando estivermos vivendo mais do Senhor. E uma destas disciplinas vai ser a oração, a busca constante. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Eu gostaria de orar com você, né? E me coloco já aqui à frente, já nesta condição de, Senhor, me incomode a cada dia. Me incomode a cada dia que eu não venha ficar parado, né? Que eu não venha ficar parado diante daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Deus está fazendo uma grande obra no mundo. Deus deseja fazer uma grande obra aqui na freguesia do Ó, por meio dos irmãos. Mas será que a sua oração esta manhã será, Senhor, não me deixe de fora deste movimento, desta ação, né, do agir do Senhor? Eu não sei se você está, às vezes, quem sabe, fraco na fé. E o seu desejo esta manhã seja de poder dizer assim, olha, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me ajude a ler mais a Tua palavra e compreender mais dela.
Então pode ser que esta manhã você deseje orar a Deus: Senhor, aumenta a minha fé, mas que o Espírito Santo de Deus também me ajude a ler a sua palavra, a compreender, para poder anunciar ela a cada dia. Mas eu gostaria de fazer um último desafio ainda. Pode ser que você tenha alguém que Deus tem colocado em seu coração há muito tempo, que precisaria estar aqui. Só que você não tem orado por esta pessoa. Pode ser que ela esteja aprisionada pelo pecado. Pode ser que ela esteja aprisionada por alguma coisa. Pode ser que você até saiba disso. Mas o quanto o Senhor Jesus, você crê que Ele tem poder para mudar este coração, para mudar esta vida, e Ele está aqui com você. Pois lembre-se, um dia todos nós estaremos lá no céu, e com certeza essa pessoa que vem em seu coração, é o seu desejo que ela esteja lá com você também. Eu gostaria de orar com os irmãos então, com esses 3 propósitos. Uma vida maior de busca, que o Espírito Santo possa nos ajudar a compreender mais a Escritura, que Deus nos encha mais de fé, mas que o Senhor possa te incomodar com aquele ou aquela que você vai lutar espiritualmente, para que ele possa estar na casa do Senhor. Amém? Senhor Deus, eu quero orar juntamente com os teus servos, ó Pai, e pedir, Senhor, que o Senhor aumente a nossa fé. Sabe, ó Pai, eu me coloco juntamente com os meus irmãos a pedir: Senhor, aumenta a nossa fé, dá-nos mais direção, convicção da Tua grandeza, do Teu poder para com este mundo, Senhor. E nos ajude, ó Deus, sim, a viver pela fé. Pai, ajude-nos também, ó Deus, a ter uma vida de oração, de dedicação constante, de busca da ação do Espírito Santo em nossas vidas, na leitura, na compreensão da Tua palavra, mas também, ó Deus, do agir do Senhor à nossa volta, que possamos compreender, ó Pai, e que aqueles que estão no mundo, ó Pai, possam olhar para nós e ver um servo de oração. Ver alguém, ó Pai, que tem comunhão com o Senhor, ó Pai. Constante, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. E aquilo, ó Deus, que tem atrapalhado a nossa vida e a nossa busca. Uma vida de oração, uma vida de entrega genuína, constante. Pai, que venha mudar. Sabe, ó Deus, mas eu oro também juntamente com os meus irmãos, ó Pai, eu oro para que o Espírito Santo incomode a cada um de nós. Aquelas pessoas, ó Pai, sejam familiares, vizinhos, colegas, amigos, pessoas, ó Pai, que precisam de Ti. Aqueles que estão afastados, ó Pai, aqueles que estão machucados, aqueles, ó Deus, que estão sedentos. Pai, que o Espírito Santo toque em nossos corações, ó Pai, que quando chegarmos perto destas pessoas, ou mesmo antes de chegar, ó Pai, que o Espírito Santo já possa falar ao nosso coração, que possamos ouvir claramente em nossos ouvidos: olha, é o João, é o Fernando, é a Maria, é o José. Pai, que o Senhor nos dê pessoas para orar, para clamar, aqueles que estão também, ó Pai, aprisionados no pecado, Senhor. Sabe, ó Deus, quantos às vezes não estão na vida do crime, da prostituição, das drogas. Aquele que mente, aquele que rouba, aquele que é um adúltero. Pai, quantas situações muitos não têm vivido. Sabe, ó Pai, que o Senhor use. E a minha oração esta manhã, ó Pai, é a Igreja Batista Morada, ó Pai.
de forma poderosa, ó Pai. E que este bairro, ó Deus, as ruas que circuncidam esta igreja, ó Pai, possam, ó Deus, ser alcançadas, ó Pai. Que este espaço, ó Deus, seja pequeno, mas que vidas, ó Pai, sejam cuidadas, amadas, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, a começar da liderança da igreja, ó Pai, o pastor Vigílio, ó Pai, a sua família, Pai, que o Senhor os revista, ó Pai, com o seu poder, sim, ó Pai, e que os teus servos, ó Pai, possam ter condições, ó Pai, sim, ó Deus, de cuidar daqueles que vão se achegar, ó Pai, assim como daqueles que já estão aqui, Senhor. Pai, cuida das nossas vidas, ó Pai, e dirige-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, dá-nos um domingo em Tua presença, ó Pai. Pois a minha oração é que Deus abençoe a cada um de nós, ó Pai, e é no nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Senhor Gílio. Obrigado, pastor Cristiano. Obrigado por essa palavra. Que o Senhor possa continuar a tratar aí no teu coração e abençoar a tua vida no crescimento da graça e do conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Jordan, por favor. Antes do Jordan falar, tem uma coisa que eu preciso dar um aviso aos irmãos, né? Estamos voltando com as atividades, né? Pouco a pouco. E eu vou fazer agora nos próximos dias, né? Nós estamos para marcar a data, onde nós teremos batismo na nossa igreja, batismo. E toda a classe de batismo, meu amado irmão, é uma classe onde eu preciso aprender coisas que são fundamentais na fé. Né? Tem dúvidas, né, que as pessoas ainda têm dentro da igreja de coisas que para ela ainda é um dilema, um paradoxo ainda, um paradigma, vamos dizer assim. E, meu amado irmão, eu quero separar uma sala para pessoas que desejam se batizar e que desejam crescer na fé, nas suas curiosidades também. Né? Vou dar um exemplo. Poxa, pastor, como a igreja se posiciona, por exemplo, em relação ao aborto? Né? Pastor, às vezes eu estou ali na Santa Ceia, estou vendo o pessoal fazer certas coisas, eu não entendo, quero entender mais. Pastor, quero entender como esse negócio de ofertar a Deus, por exemplo, os meus recursos financeiros. Como Deus vê, né? Às vezes a gente faz coisas dentro da igreja do qual nós não entendemos e também não temos o entendimento para fazer. Então, a escola, né, que seria a escola bíblica dominical, mas agora eu quero focar, né, principalmente nas pessoas que anseiam aprender as coisas simples e fundamentais da palavra, né? Colocando ela já direcionando para o batismo. Eu peço para que vocês, eu vou separar uma sala especial, ela não será a escola bíblica dominical, serão as pessoas que precisam e queiram aprender as coisas básicas, fundamentais da fé, já direcionando para o batismo. Peço, por favor, venha falar comigo, me chama lá no inbox, lá no WhatsApp, no meio dessa semana que eu vou começar a separar a sala, porque na outra semana, daqui 10 dias, eu quero fazer já e começar essa escola em nome de Jesus. Para que cada irmão que esteja aqui tenha discernimento sobre o que está fazendo. Eu já caminhei muito tempo em igreja e várias pessoas junto comigo, fazendo as mesmas coisas que eu estava fazendo, só que quando eu perguntava para a pessoa o que ela estava fazendo, ela falava assim, eu estou fazendo porque os irmãos estão fazendo. E não sabia por que estava fazendo. Ora, tudo tem propósito, tudo tem um propósito. E eu quero que você tenha entendimento de uma pessoa madura na fé para saber o que está fazendo, o porquê está fazendo e o propósito pelo qual está fazendo. Amém? Então peço, por favor, no meio dessa semana, hoje ou no meio dessa semana, fale comigo, né, porque eu quero aqui poder estar firmando e mais um pouquinho à frente. A gente está preparando mais à frente pessoas que vão estar liderando junto comigo na questão do pastoreio também. Nossa igreja, graças a Deus, ela tem crescido, né? Eu tenho orgulho de dizer a igreja que eu tenho, mas, meu irmão, eu tenho limite como pastor, né? Chega uma hora que a gente também perde um pouquinho a mão
né? Eu gostaria de todos os dias visitar a casa de todos os irmãos, não tem como. Né? Ou de estar falando, conectando com os irmãos. Às vezes aqui no domingo a gente só dá a paz do Senhor e Deus abençoe sua semana, ou coisas assim. Né? Mas irmãos que vão me ajudar no pastoreio também, na criação de pessoas que vão ministrar salas de aula, escolas, os futuros lares, onde a gente faremos os nossos encontros também, para cuidar mais das pessoas, chegar um pouco mais perto das pessoas, visitas, entre outras coisas. Então, Deus tem colocado no meu coração de preparar, né, para esse tempo que vai chegar, porque, meu amado irmão, os irmãos não estão vendo as pessoas chegar? Então, elas precisam de cuidado. Eu vou até onde meu braço alcança, mas aonde eu não alcanço, outros irmãos também vão alcançar, porque todos temos chamado, todos temos um norte e uma ordenança de Jesus, que é ir de fazer discípulos, como eu falei no culto passado. Amém? Que Deus abençoe e não se lembre de falar comigo para eu separar, né, um dia especial para estar falando sobre essas coisas, sobre a sala, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Palavra maravilhosa do pastor. Deus abençoe a sua vida, pastor. Foi uma bênção. Nós vamos para os nossos recados, irmãos. Como o pastor falou, você que tem o desejo de crescer mais no reino de Deus, aprender mais da palavra de Deus, você tem o interesse de se batizar, saber a importância do batismo, o significado do batismo, de diversas coisas aí dentro do reino de Deus, venha para essa escola que nós vamos preparar. Nós já temos a nossa escola bíblica dominical, só que a escola bíblica já está bem avançada. Inclusive, nós vamos retomar a nossa escola bíblica domingo que vem e vamos iniciar agora um estudo de Apocalipse. Então, a gente já tem mais de um ano que estamos aí estudando a palavra de Deus. Então, você que tem o desejo e quer crescer mais no reino de Deus, venha para a nossa escola bíblica dominical. Nós vamos iniciar em uma segunda turma, do início novamente, e vai ser bênção. Amém? Amém? Amém, irmãos. Eu gosto assim, com calor, né? Irmãos, vamos a alguns recados. Terça-feira, a nossa live de oração às 20 horas. Você que pode, se conecte na live. Tem sido uma bênção nas nossas vidas. Você que tem um pedido de oração, conhece alguém que necessita de um pedido de oração, entra na live, coloca o nome da pessoa lá. Vamos ter um momento de comunhão, um momento de oração com Deus. Quinta-feira, às 20 horas, o nosso culto presencial aqui. E domingo que vem, irmãos, às 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical retomará. E às 10 horas, o nosso culto de celebração. Amém? Irmãos, me passaram aqui a informação que esse ano nós vamos fazer a campanha das crianças, como nós fazemos todos os anos, as crianças do Natal. Então, você tem a oportunidade de apadrinhar uma criança. Esse ano nós vamos fazer em conjunto com a Associação União de Amigos Morro da Esperança. Esse é o nome da associação que nós vamos trabalhar juntos. São crianças de 0 a 12 anos. Nós vamos receber os presentes até o dia 13 de dezembro. Daqui para os próximos cultos nós vamos passando maiores informações, como foi todos os anos. Acho que tem uns 3 anos, mais ou menos, que a gente já participa. Então tem sido bênção. No ano passado a gente conseguiu fazer não só a entrega dos presentes, mas tivemos aqui um momento com as crianças, foi maravilhoso. E esse ano não vai ser diferente, nós vamos fazer algo maravilhoso, vamos ser bênção na vida dessas crianças, amém? Só mais um aviso, irmãos. A Letícia tá ali, é exatamente o que eu ia falar. Sobre a vida da Gabriela, né? Não? É outra? Outra coisa? Tá bom. Isso. Para padrinhar uma criança, fale com a Letícia. Sobre a vida da Gabriela. Gabriela, aquela menina que está com 7 meses de gravidez, que não tem nada, não tem um trabalho, não tem um recurso para se subsistir, basicamente. E o bebê está para nascer, né? E ela vai precisar de muita ajuda. Né? Eu já vi que alguns irmãos trouxeram carrinho, tem gente que trouxe algumas coisas. No domingo que vem a gente vai terminar de recolher tudo que os irmãos puderem ajudar. Eu acredito que às vezes ou você, ou alguém que você conhece, um parente que você conhece, tem lá uma roupa de bebê que está aguardando, tem lá alguma, sei lá, mamadeira, fraldas, seja lá o que for, meu irmão. Às vezes não usou mais, está lá guardado. Né? Vejam com alguém que na semana que vem a gente vai fazer o último recolhe para poder estar ajudando a Gabriela. Tá bom? Que Deus abençoe. Sabe se é menino ou menina? Menina.
Então, se alguém tiver roupa de menina, roupinha de bebê, fralda, lenço umedecido, roupas neutras, o que você tiver, até roupa de homem também, se tiver, a criança recém-nascida, na precisão, usa, né? Então, traga, que vai ser bênção na vida dessa mãe e dessa criança. Tenho certeza que ela nunca vai se esquecer do que a igreja fez por ela, né? A gente nem a conhece, mas é isso que é o reino de Deus. A gente não precisa conhecer isso, precisa só sentir e ajudar o necessitado, amém? E aproveitando esse ensejo, irmãos, se vocês puderem, tragam os alimentos, né, para nós mantermos o nosso celeiro cheio. Graças a Deus, sempre que alguém precisou, nós sempre tivemos uma cesta, sempre tivemos alimentos aqui, e agora que estamos finalizando a nossa reforma, vai ficar aqui praticamente essa lateral todinha para ação social, então vamos manter sempre cheio para quando alguém passar por aqui precisar, nós podermos ser bênçãos na vida dela, amém? Vamos retomar também o ensaio do coral, irmãos. Então você que é do coral, ou que tem o desejo de entrar no coral, fala com a pastora Silmara, manda uma mensagem para ela e também ela vai passar maiores informações no grupo. Então, você que tem o interesse de participar do coral, os ensaios vão retomar, amém? Então, vamos para o momento das ofertas, irmãos. Você que trouxe sua oferta, o seu dízimo, separe ele no seu lugar. Lembrando, como eu sempre falo, Deus ama o que dá com alegria, né? Não com pesar nem por obrigação. Porque, como eu falei na semana passada, graças a Deus a gente consegue ver aqui os recursos investidos aqui na obra de Deus. Essa reforma foi uma bênção, ainda falta algumas coisinhas para terminar, né? Como eu falei para os irmãos, conseguimos um ar-condicionado. Hoje está fresquinho, mas quando está calor aqui, vocês sabem que o negócio fica difícil. Mas graças a Deus nós vamos ficar tudo com blusa de frio aqui no calor, não é? Uma bênção, graças a Deus. Então, acho que na próxima semana ou na outra já vão instalar o nosso ar-condicionado. Os irmãos vieram pintar aqui na semana passada. Deus abençoe a vida de vocês que vieram pintar também. Então, sua oferta, o seu dízimo, está sendo investido aqui não só para a nossa infraestrutura, mas também para que essa porta permaneça aberta, para que mais vidas possam ser salvas. E eu tenho certeza que muitas vidas serão transformadas neste lugar. E quem diz amém? 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 Então, irmãos, o irmão Sérgio vai passar com a cestinha, você semeie conforme propôs no seu coração. Se você quiser também, dá para semear pelo Pix, sinta-se à vontade. Tem no grupo da igreja o Pix também, na descrição. Então, entregue ao Senhor a sua oferta, conforme o Senhor colocou no seu coração. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para agradecer a Deus pelo culto maravilhoso. E, se Deus quiser, nos vemos aqui na quinta-feira, em nome de Jesus. E terça-feira, se você puder, participe da live. Amém? Vamos orar? Senhor amado e querido Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, para agradecer por este culto maravilhoso. Obrigado, Deus, porque nós tivemos a oportunidade de estar aqui reunidos como igreja e tivemos a oportunidade de adorar e de engrandecer o Teu santo nome, Pai. O Senhor é o único digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e que o louvor e que a adoração do Senhor nunca se afaste dos nossos lábios, Deus. Que em toda oportunidade nós possamos sempre reconhecer o Senhor e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Obrigado, meu Deus, pela palavra que foi ministrada nessa manhã, que seja como uma semente plantada em terra fértil nas nossas vidas e que traga fruto, traga transformação, restauração para as nossas vidas, traga mudança de destino, mudança de rota. Que em nome de Jesus, Deus, a Tua presença se manifeste em cada lar aqui representado, em cada família. Que em nome de Jesus, o Senhor venha derramar libertação, restauração, cura, transformação para as vidas e que, acima de tudo, a Sua presença se faça na vida de cada um e em cada família aqui representada, Deus. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Deus, pelas ofertas que foram semeadas na Tua casa, que sejam suficientes para sanar todos os compromissos da Tua casa. Se houver, Deus, no nosso meio alguém que esteja passando necessidade, que esteja precisando de uma porta de emprego, o Senhor derrama Suas bênçãos sobre a vida dela. O Senhor abra portas de emprego, abençoa os negócios, abençoa as empresas, o estudo de cada um. E que em nome de Jesus, essa semana que se inicie seja uma semana repleta de bênçãos, Pai. E que, acima de tudo, seja uma semana repleta da Tua presença que estará conosco, Pai. E agora estamos debaixo da graça de Jesus, do amor de Deus Pai e das consolações do Espírito Santo espalhados sobre a face da terra e conosco aqui, agora e sempre. E a igreja de Deus diz? Amém. Deus abençoe a sua vida. Uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Deus abençoe o seu domingo e não esqueça de abraçar 300 pessoas antes de ir embora.